Boa noite a todos. Cecília, Marcos, Maria, Carolina, Camille, Caio, todos sejam muito bem-vindos. Deixa a turma entrar. Regina, Alê, Caio. Parecem todos amigos, né? Mas é porque eu estou lendo aqui. Boa noite, boa noite. Sejam bem-vindos. Gente, vamos lá. Meu nome é Samir Castro, eu sou fundador da Bank Rio, conselheiro da Investmart, um dos maiores escritórios da XP Investimentos, e a gente está aqui hoje para falar de um tema muito importante, que é a previdência privada, né? Todos nós sabemos que a gente não vai conseguir se aposentar com a previdência pública, e a gente entende que todo mundo deveria ter uma previdência privada, claro, de acordo com cada perfil, de acordo com cada capacidade. E eu convidei hoje aqui nada mais nada menos que Rodrigo Saldanha, head comercial da XP Investimentos, para a gente falar um pouquinho desse mercado. É um mercado que ele é muito concentrado em alguns players, e a gente sabe que qualquer mercado hoje, do que você quiser, nunca é bom uma concentração. A gente tem essa noção, acho que qualquer pessoa, se você fizer essa pergunta para qualquer um, todo mundo sabe que a concentração não é boa para o cliente final. E a gente vem aqui para fazer essa aula, para chamar a atenção dessa concentração, dar algumas dicas sobre previdência, falar de eventuais produtos, falar um pouquinho também da tributação, fazer algumas simulações e, claro, responder a qualquer dúvida, que nosso intuito aqui é que todos que estejam nos assistindo consigam encerrar essa aula sabendo tudo de previdência e como e onde escolher a sua melhor previdência, tá bom? Então, quero dar as boas-vindas aqui ao Rodrigo, vou passar a palavra para ele, a gente vai interagindo ao longo dessa aula e também que ele comece falando o porquê que o mercado é tão concentrado e aonde que está essa concentração toda e por quê. Rodrigo, muito obrigado, seja bem-vindo. Pô, show de bola. Obrigado, Samir. Obrigado pelo convite. Obrigado pela participação de todos, pela atenção. Deixa eu só me apresentar um pouquinho. Eu trabalho aqui hoje na XP, como o Samir disse, de comercial. Estou aqui na XP há mais ou menos um pouco mais de um ano. Mas eu já atuo nesse mercado previdenciário há mais de 10 anos e sempre trabalhei dentro das áreas de produtos, as áreas que a gente confecciona os produtos e acompanha muito o mercado. Então, eu vi esse mercado mudar muito ao longo dos últimos 10 anos. E aí a gente consegue entender um pouco do porquê que existe essa concentração no mercado, como o Samir provocou aqui. Eu montei uma apresentaçãozinha aqui só para a gente ter como pano de fundo para a nossa conversa, para ficar mais claro, abordar um pouco melhor o mercado, mostrar essa distribuição. Tá? Eu vou colocar aqui na tela, enquanto a gente vai conversando, para dar um pano de fundo, tá? Para a nossa conversa. O que eu montei aqui, Samir, pessoal? Uma visão que mostra como que é a distribuição da reserva de previdência entre todos os players do mercado. Tá? As seguradoras, obviamente. Tá? Então, quando a gente olha aqui, o mercado hoje é super grande, tá? É quase R$ 1 trilhão, tem 964 bilhões de reais, só que tem uma concentração muito grande. 90% dessa reserva está alocada nos grandes bancos. E aí, qual que é o problema dessa concentração muito grande, né? A competitividade no mercado, uma vez que você tem uma concentração muito grande, a competitividade fica mais baixa e, por consequência, o nível de serviço ofertado tende a diminuir em diversos mercados, em diversas economias, e aí esse racional para a Previdência é o mesmo. Tá? Contando um pouco do histórico, o que acontece, né? Lá atrás, se a gente pegar uns 5, 6 anos atrás, não precisa ir tão longe, o mercado previdenciário, a regulamentação previdenciária, ela era muito restrita sob o ponto de vista de gestão, né? Sobre quais os tipos de ativos gestores podiam alocar, qual era o tipo de risco que os clientes podiam ter. Isso foi mudando. Tá? Esse mercado ele foi mudando muito rápido nos últimos anos, foi se tornando cada vez mais flexível e hoje a gente tem um mercado enorme sob o aspecto de gestão e de alocação, né? A gente hoje tem mais de 100 gestores atuando nesse mercado. Quando a gente olha 6, 7 anos atrás, eram mais ou menos uns 50. Então, menos de uma década mudou a quantidade de gestor atuando dentro desse mercado. Isso é reflexo natural da evolução do mercado, né, e de uma nova competitividade que começa a existir nesse mercado. E aí, obviamente, o player que consegue se posicionar de maneira pioneira, naturalmente vai conseguir ofertar cada vez mais o melhor tipo de serviço. Então, assim, você está dizendo o seguinte, hoje a gente tem, primeiramente, né, você falou dois temas importantes aqui para a gente bater esse papo. Primeiro, isso é muito importante, eu concordo com você, muita gente hoje
fica com aquela cabeça da Previdência do passado, que a Previdência, se é um bom ou não um produto. A Previdência mudou muito nesses anos para cá. A gente dava para lembrar que no passado você só achava Previdência em banco e esse mercado se modernizou muito. Hoje você vê vários gestores muito bacanas, pessoas que entendem muito do mercado com vários produtos de previdência. Isso é bom para o cliente final. Mas você vê que mesmo essa modernização acontecendo nos últimos anos, a gente ainda tem, ou seja, temos quase R$1 trilhão em previdência, sendo que 90% estão nos 5 bancos comerciais. E o Brasil está entendendo hoje que você tem que pesquisar, a concentração não é boa para lugar nenhum. E mais, você está dizendo, eu estou vendo aqui, se eu pegar o Banco do Brasil, a Brasilprev, o Bradesco, o Itaú, dá mais ou menos 70%, né? Ou seja, 70% do mercado está em 3 bancos. E se eu for para 90%, estão em 5 bancos. Então, isso exige um pouquinho mais das pessoas e dos clientes, um pouquinho mais de estudo, de atenção, para saber como escolher e onde colocar a melhor previdência, né? Sim. Eu estou vendo uma outra coisa que me chamou a atenção um pouco aqui nesse slide. Em 2019 ainda, né, 82% dessa previdência estão em renda fixa, é isso? É isso mesmo. Existe uma concentração muito grande de prestador de serviço, vamos colocar dessa maneira, e uma concentração muito grande do perfil de alocação. Por que essa concentração do perfil de alocação é muito grande também? Porque a maior parte desses players que possuem uma reserva grande não conseguiu ainda, ao longo do tempo, criar diversos tipos de investimento, como a gente tem hoje na nossa plataforma. Então, naturalmente, a reserva acaba ficando muito mais concentrada. Mas quando a gente pega, por exemplo, a nossa plataforma aqui que a gente oferta, a diversificação é muito maior, tá, Samira? A gente tem uma concentração muito maior em fundos de ações, em fundos multimercados, e renda fixa a concentração é bem menor. Tá? Por quê? A diversificação, isso aí vai muito em linha com diversificação, né? Acho que uma das coisas que a gente costuma dizer muito em investimentos você precisa diversificar seus investimentos. Tá? Então, uma vez que você vê uma base diversificada, naturalmente os investidores estão diversificando suas alocações e estão buscando a otimização do risco-retorno que você tem no seu portfólio. Tá? E uma das coisas que a gente vê muito, essa concentração em renda fixa, ainda mais agora no cenário que a gente está, né, com taxa de juros super baixa, rodando a 3%, a renda fixa, numa taxa de juros super baixa, ela acaba dificultando um pouco o potencial de gerar retorno. E quando você tem uma dificuldade de gerar retorno, uma das coisas que vai impactar muito é o preço que você cobra para gerar esse retorno. Então, são produtos de baixa complexidade ou baixa sofisticação, que eventualmente a precificação é muito alta para o cenário que a gente está hoje. Entendi. E uma coisa eu gosto de chamar a atenção sempre quando eu falo de renda fixa, para todo mundo que está nos assistindo agora, é muito importante isso daqui, porque a vida mudou muito, né? E a gente vai ter que se acostumar com ela daqui para frente. Em 2015, não vou entrar aqui em política, claro, né? Mas em 2015, a gente teve uma crise no Brasil também, e a gente tinha uma taxa de juros, uma taxa básica da economia de 14,25%. Né? Ou seja, você sem esforço nenhum, você colocava seu dinheiro ali dependendo do produto de renda fixa e você tinha 14% ao ano. Então era moleza. O que aconteceu ao longo desse tempo? A taxa de juros ela caiu de 14,25 para agora 3 e já tem economistas dizendo que a gente vai encerrar o ano com menos de 2. Por si só, isso não significa muita coisa, porque quando você vai olhar os seus investimentos, você não tem só que olhar a rentabilidade nominal, que é essa rentabilidade que o seu investimento dá. Você tem que olhar também a rentabilidade real, que é você descontando a inflação. Então, a grosso modo, fazendo uma conta de padaria, se naquela época você tinha uma taxa de juros de 14% e você tinha uma inflação de 10%, você tinha ali mais ou menos 4% de juros reais. Hoje, o que está acontecendo é que o CDI, a taxa básica de juros, a Selic, ela está mais ou menos em 3% e a inflação está um pouco menos. Então, os seus juros reais hoje, que era de 4%, ele está praticamente zero. Isso é muito importante, porque na prática, olha uma coisa que você vê de encontro que não faz sentido nenhum. A gente tem hoje 82% de todas as previdências do Brasil em renda fixa, certo? Porém, a renda fixa hoje, ela praticamente não te dá um retorno real. O que vai acontecer para o cliente? O que ele tem que fazer? Claro, Samir, vou pular da ponte? Não. Mas hoje,
qualquer cliente ele vai ter que parar e vai pensar o seguinte: o primeiro passo, você tem que ter o teu objetivo. Como que você quer se aposentar? Quanto que você quer ter de dinheiro? E depois disso, que você souber como você está, você vai ter que diversificar o seu patrimônio. Mas provavelmente você vai ter que tomar alguma das duas atitudes que eu vou falar para vocês agora. Ou você vai ter que tomar mais risco para tentar ter uma rentabilidade melhor, ou você vai ter que procurar investimentos de renda fixa, mas com prazos alongados, que até então a gente não está muito acostumado. Você pegar um CDB de 4, 5, 6, 7 anos para você pegar uma taxa boa. Isso vai acontecer. E uma outra coisa também que eu acredito muito que vai acontecer nessa modernização da gente ter uma taxa de juros baixa no Brasil, e aconteceu isso nos Estados Unidos, é as pessoas conhecerem produtos novos, produtos alternativos, que vão começar a acontecer coisa até então que a gente não conhece. Quando você vai conversar com o investidor, todo mundo só sabe o quê? Poupança, LCI, LCA, fundos e previdência. E a gente vai começar a ter vários outros produtos que já tem, como CRI, CRA, FIP, enfim, que não vou tirar o foco daqui, mas o que eu quero que vocês todos entendam é que, em virtude dessa taxa de juros tão baixa, a gente vai ter que tomar algumas atitudes diferentes. E a gente vê o quanto o brasileiro está atrasado pegando esse dado da Previdência, por exemplo, Rodrigo, que 82% está em renda fixa. É muita coisa, né? Eu duvido, se a gente comparar com um país como Estados Unidos, Inglaterra, Europa, no geral, a gente vai ter essa concentração toda em renda fixa e principalmente essa concentração toda nesses 5 bancos, né? E acho que é o ponto também, não é só concentração nisso aí. Eventualmente você pode ter alocação em renda fixa. O problema é você ter a alocação extremamente conservadora por horizonte de prazo que é muito longo, né? É muito longo, né? Você está descorrelacionado, né? O seu presente está descorrelacionado com o seu futuro. Você precisa garantir o seu ganho real ao longo do tempo, garantir a preservação do ganho acima da inflação, que é o que você estava explicando. E aí eu montei aqui um estudinho, Samir, super simples. O que a gente olha aqui, tá? É muito o início dessa conversa que a gente teve dos preços, tá? Então, eu coloquei aqui o CDI do ano, tá? O CDI que fechou cada um dos anos, tá? Não é então a Selic, mas obviamente é muito próximo da Selic desse ano, tá? E eu coloquei qual que era o impacto de uma taxa de administração de 1% nessa Selic desse ano, nesse CDI desse ano, e foi colocando no tempo. Então, a gente coloca lá 2010, estava próximo de 10%, então 1% de taxa de administração representava 10%. Como você deu o exemplo, lá em 2015, 2016, a taxa estava próxima de 15%. Então, 1% representava 7%. Não tinha um prejuízo tão grande. Tá? Hoje, a nossa taxa Selic está a 3%, o CDI vai render um pouquinho abaixo disso. E aí eu fiz um exercício aqui da taxa no ano, né? Quanto que eu teria pago de taxa de administração no ano versus o quanto rendeu o CDI no ano. Então, hoje, o custo que você paga para um fundo de gestão simples com uma taxa de 1% está rodando próximo de 25%. Quando fechar o ano, a gente vai ter fechado o ano com 3% de CDI ou menos do que isso, e a taxa de administração vai continuar em 1%. Então, daqui para o final do ano, se essa taxa não reduz, numa conta super simples, vai representar 33% do seu retorno. E aí, poxa, com essa dificuldade de entregar o retorno real e a taxa de administração vai consumindo cada vez mais, a resposta simples aqui qual que é? Hoje, nem se você se manter nesse perfil de investidor com essa precificação, nem inflação você ganha menos do que inflação. E veja, quando você lá na frente, quando você for resgatar, você ainda vai ter que pagar imposto de renda. Então, está muito ineficiente esse perfil de alocação e essa precificação. Eu acho que uma coisa que é legal deixar clara, qual que é? Não, Saldanha, não, Samir, eu sempre paguei 1%, ninguém está me cobrando mais. Não, ninguém está te cobrando mais, mas essa sua alocação está ficando mais cara no tempo. Então, para efeito prático, você está pagando mais sem perceber, porque ele está consumindo mais do seu retorno, né? Na verdade, você sempre teve um sócio, só que agora esse sócio está daqui a pouco meio a meio com você, se você não se ligar, né? Tá ficando caro. Ou seja, hoje vai chegar numa taxa de administração de 1%, né? Perto do que representa o CDI, hoje vai dar 36% do teu rendimento. Isso é legal que o Rodrigo está falando, pensando no ganho nominal. A gente não está nem falando da inflação, tá? Porque se você pegar a inflação, vai ser pior ainda.
Então, é muito importante, eu gosto sempre de chamar a atenção, eu já vou aqui para as perguntas, eu gosto sempre de chamar a atenção de você, investidor, para isso. Você vai ter que começar a se dedicar um pouquinho todo mês aos seus investimentos, à sua aposentadoria. Porque se você não fizer isso, você vai chegar lá no final da sua vida, quando é o momento de você se desfrutar do que você construiu, passando dificuldade. Hoje tem um dado que eu falo bastante em palestra também, Rodrigo. A cada 100 brasileiros, tá, com renda superior a 4 mil, só 5, depois de 40 anos de trabalho, conseguem se aposentar independente financeiramente. Olha esse dado, eu vou até repetir, ou seja, a cada 100 brasileiros com renda acima de 4 mil, depois de 40 anos de trabalho, só 5 conseguem se aposentar independente financeiramente. Então, é muito crítico essa situação. E agora, com pandemia, com certeza vai piorar, porque está tendo uma perda de renda muito grande mundial e principalmente aqui no Brasil. Então, é mais um fator, é mais uma ideia que vocês têm, sim, cada vez mais olhar um pouquinho os seus investimentos para poder pensar lá na aposentadoria, tá? Rodrigo, eu vou abrir um pouquinho aqui, temos algumas perguntas. Deixa eu começar aqui pela pergunta... Temos aqui 9 perguntas, deixa eu escolher alguma aqui. Da Tânia, quanto da minha carteira devo ter em renda variável? Você quer responder ou eu respondo essa? Vamos fazer junto. Eu começo aqui e você complementa, tá bom. Samir. Perfeito. Vamos lá. Não tem uma resposta óbvia. Você precisa ter 10%, 20%, 30%. Você precisa estar alinhado em 2 coisas, tá? Basicamente, qual que é o seu horizonte de investimento, para quando é esse investimento que você está fazendo, tá? E qual que é o seu perfil de investidor, tá? Por premissa básica, qual que é? Quanto mais longo for o seu horizonte de investimento, tá? Maior pode ser a sua alocação em ações, porque teoricamente você tem mais tempo para ganhar ou eventualmente recuperar algum dinheiro que você perdeu. Então você pode correr mais risco. Então quer dizer que se eu sou muito novo, eu posso comprar bastante alocação em ação? Pode. Então eu compro? Não, você precisa ver como é que você se sente como investidor. Uma das brincadeiras que a gente faz não adianta você pegar e ter um retorno super alto, ganhar bastante dinheiro e todo esse dinheiro que você ganhou, você gastar com remédio de gastrite, porque cada oscilação que você tem de mercado, você não se sente bem. Então prazo e perfil de investidor. Se você tem apetite ou não para risco e se você tem tempo ou não para correr risco. Correto, Samir? Perfeito. Eu iria só um pouquinho mais, porque como eu faço isso todo dia praticamente, Tânia, é o seguinte, todo mundo que me pergunta, todo mundo quando vem conversar comigo fala assim, Samir, eu quero ganhar mais dinheiro, como que eu faço para ter uma melhor rentabilidade? Eu falo sempre o seguinte, é impossível você saber diversificar o seu patrimônio e saber exatamente onde você vai aplicar sem o seu objetivo. Por quê? Eu vou te dar um exemplo aqui, que é a minha opinião, que, claro, com certeza tem vários especialistas de mercado por aí e todo mundo vai divergir de alguma opinião. Mas, por exemplo, vou dar um exemplo aqui para você, tá, Tânia? Imagina que hoje você já ganha o suficiente, tá? Você já tem um patrimônio, que esse patrimônio, ele já supre o seu objetivo. Então, se você fala o seguinte, Samir, eu tenho lá não sei quantos milhões, isso já me dá uma renda do que eu quero. Para que você vai tomar mais risco? Se você já tem o que você quer, principalmente, só que para isso você precisa projetar. Você precisa pegar ali quanto você ganha, quanto você gasta, quanto tempo você vai trabalhar mais, como você vai estar lá, quanto você vai perder essa renda. Enfim, então, para você saber essa parte, eu acho que demanda um pouquinho mais de informação. Mas uma coisa que eu tenho para te falar é o seguinte, com certeza hoje você vai ter que ter um percentual maior que ontem, do que o nosso passado, porque você está vendo aí que a taxa caiu muito e as pessoas vão ter que buscar mais risco para ter uma rentabilidade melhor, tá? Tem uma outra pergunta interessante aqui da Rafaela Amaral. Como convencer os clientes mais conservadores e conhecer fundo mais sofisticado, ter um pouco mais de risco na sua carteira de previdência? Rafaela, é uma pergunta, né? Eu acho que você trabalha com investimentos, mas é uma pergunta que é o seguinte, novamente, eu acho que a gente tem que mostrar os dados para qualquer pessoa que você trabalhe e ser totalmente transparente. Porque se você não avisar isso para ela, alguém vai avisar. O mundo mudou, o Brasil mudou. A gente não tem como mais simplesmente... Vou dar um exemplo aqui da poupança. A poupança vai render nos próximos 12 meses 2,1% ao ano. Então, assim, a inflação está maior que isso. Então, a pessoa que estiver aplicando em poupança hoje, ela não está ganhando dinheiro. E aí você me explica, tá, Samir, mas como tem 62 milhões de pessoas aplicando em poupança? No total de 800 bilhões de reais? Sim, essas pessoas não estão tendo orientação. E elas com certeza vão ter que buscar essa orientação
com alguém, tá? Alguém fez uma pergunta aqui que eu achei super interessante também. Quer ver? Me dá só um minuto aqui. Frederico, funcionário de empresa privada tem plano de previdência escolhido pelo empregador. Dessa forma, o direito de escolher o melhor não existe, né? Você já trabalhou com essa parte, Rodrigo? Já. Como é que funciona, né? O plano de previdência privada que a empresa me provém é ruim, é bom? Não dá para, não existe, de novo, uma recomendação geral para dizer se é bom ou se é ruim. Tá? Quando a gente fala desses planos de previdência privada, que você, como funcionário, tem, a maioria das vezes, o que acontece? Você vai ter um produto, um investimento lá que eles vão te dar de opção e, na maioria das vezes, de novo, você tem uma contraparte do seu empregador. Então, vou dar um exemplo super simples. Eu coloco R$ 100 todo mês e todos os R$ 100 que eu coloco, o meu empregador coloca mais R$ 100, coloca mais R$ 50. Por esse ponto de vista, se a gente for olhar de maneira super simples, eu coloquei R$ 100, o meu empregador me deu mais 100, numa conta de cabeça besta, rendeu 100%, porque eu coloquei 100, já estou com o dobro. Quer dizer que ao longo do tempo é o melhor investimento? Não é. Você precisa, ver qual que é o perfil de investimento que está. Só que antes de você tomar a decisão de tirar da sua previdência privada da sua empresa ou não, você precisa ver qual a contrapartida que você pode perder. Um investimento que você só de colocar já ganha o mesmo montante que você investiu, já é muito bom. Ao longo do tempo está rendendo pouco, precisa colocar na balança se vale a pena ou não. Tá? Existem lugares que você consegue diversificar ou não, mas isso é muito da empresa, o que o plano daquela empresa está te oferecendo, é um benefício que a empresa dá, é muito mais delicado. Esse plano que a gente está conversando aqui é uma previdência privada também complementar, mas ela não é empresarial, ela não é PJ, que a gente chama. Você vem aqui e compra quanto você quiser. Qual que é a recomendação que a gente costuma fazer? Poxa, se o que você está fazendo na sua empresa, com o benefício que você tem, não está 100% aderente ao que você acha ideal, você pode fazer de maneira complementar uma previdência fora. Você pode ter a da empresa e você faz a sua. Tá? Também conosco, você não precisa ficar simplesmente preso a ela, mas tem que colocar na balança quais os benefícios que você pode ter numa previdência empresarial. Tá, maravilha. Rodrigo, vou dando uma olhada nas perguntas aqui. Vamos passar para o próximo slide e vou passar fazendo só essa pergunta. O Alexandre perguntou aqui como funciona a portabilidade, quais os custos envolvidos. Alexandre, eu gosto bastante de falar uma coisa que, claro, tá? Principalmente porque o que eu vou falar tem que ficar bastante atentos pelo seguinte. Tirando as previdências antigas, tá? Porque eu não vou entrar, que esse assunto é um pouquinho mais complexo de etapa atuarial e tal, mas antes de 2000 a gente tinha uma previdência. A sua previdência foi de 2000 e pouco para cá, eu falo muito que a previdência é igual igual telefonia. É igual você mudar de telefone, entendeu? Então, se você olhar os custos de carregamento de entrada e saída, que hoje quase todo o mercado zerou praticamente, pelo menos assim, eu não tenho escutado ninguém falar mais de portabilidade de entrada e de saída. Então, assim, praticamente não tem custo nenhum, você faz a portabilidade. É muito mais rápido, é muito rápido. Então, o que cabe é você saber o seu horizonte de investimento para você escolher os melhores produtos. E até disso, que eu não sei se é o próximo slide, que a gente vai falar de um produto muito bom que você consegue ter um número grande de fundos de previdência dentro de uma coisa só, tá? Esse próximo slide, Rodrigo, ou não? Qual é o próximo? Não, mas se quiser a gente pode ir para ele, Samir. Como é que você quer fazer? Não, pode passar a apresentação. Tem bastante pergunta aqui que eu estou vendo, a galera está empolgada. Mas, entendeu, Alexandre? Espero que tenha dado aí essa explicação para você. A gente até montou aqui um exercício da portabilidade que a gente entra com detalhe. Vamos passando a apresentação, às vezes acaba respondendo algumas perguntas aqui automaticamente. Tá? O que eu coloquei aqui, tá, Samir, que eu acho que é muito importante. A gente falou que o investidor precisa diversificar a alocação, precisa colocar um ovo em cada cesta, né, que a gente costuma dizer. Então, eu vou colocar um pouco em renda fixa, um pouco em renda variável, em fundos atrelados à inflação para proteger meu ganho real, ativos com variação cambial também para proteger o poder de compra da moeda local que eu estou, e assim vai. Tá? E aí, o que acontece, na maioria das vezes? Quando a gente olha aqueles grandes players, Samir, eles rodam com uma arquitetura de produtos, né, fechado. O que isso quer dizer? Na maioria das vezes, o portfólio de produtos que eles têm lá tem uma única gestão. É a gestão da própria asset do local. Tá?
Ou se tem uma gestão de gestor externo, não tem muitos, tem mais 3, 4 gestores externos. Qual que é o problema disso no tempo? Tá? Quando a gente fala que você precisa diversificar por classe de ativo, isso está correto. Mas um outro tipo de diversificação que ajuda muito na alocação do seu portfólio é a diversificação de gestores. Por quê? Quando você está num lugar onde você tem um único gestor e ele faz gestão do portfólio inteiro, você fica refém da percepção daquele gestor. Então, se ele acertar, independente de onde você estiver alocando, você vai ganhar. Se ele errar, você perde em todas as frentes. Então, a partir do momento que você consegue diversificar gestor, você está melhorando mais ainda aquele conceito de diversificação para otimizar a relação risco-retorno. E aí, o que eu coloquei aqui, só para bater um olho, tá? Mais como pano de fundo aqui. Hoje, na plataforma, a gente já tem mais de 110 estratégias diferentes, dividida entre 50 gestoras. Eu coloquei algumas delas aqui que são famosas no mercado, só para tangibilizar um pouco o que eu estou dizendo, mas a partir do momento que você pega o seu recurso, tira dos grandes bancos, onde tem uma concentração de gestão, e traz para cá, você consegue montar uma carteira muito mais ampla de investimento. Você consegue diversificar não só por classe de ativo, mas por gestor. A partir do momento que você começa a fazer isso, a relação risco-retorno do seu portfólio fica muito maior. Então, quando é que você sabe que essa relação está melhor? Quando você conseguiu diminuir risco, né? Qual que é a medida de risco que a gente tem para o portfólio? É volatilidade, né? O quanto que oscila o seu portfólio. Então, você conseguiu diminuir volatilidade sem necessariamente abrir mão de retorno. Então, você melhorou a sua relação risco-retorno. Você corre menos risco para ter o mesmo retorno ou, eventualmente, mais retorno. Então, diversificar alocação por classe de ativo e gestão é fundamental, e ainda mais quando a gente está falando de longo prazo, né? Previdência, você vai colocar 15, 20 anos, você vai confiar durante 15, 20 anos o seu dinheiro na mão de um único gestor, você está concentrando o seu risco. Então, diversifica isso. E o bacana é o que você falou, né, Samir? A portabilidade. A portabilidade te permite fazer isso. Você pode, Saldanha, eu não acredito mais na convicção desse gestor, ou não quero mais ficar nesse mercado porque o meu perfil de investidor mudou. É natural o perfil de investidor mudar. Você muda ao longo da vida. Suas preocupações, seus objetivos, suas responsabilidades mudam. Então, com a portabilidade, você consegue fazer isso. Lá no passado eu alocava muito em renda variável, agora não quero correr tanto risco. Posso ir para a renda fixa? Pode. E acho que o negócio bacana da portabilidade, né, Samir, qual que é? Você muda de estratégia sem pagar imposto de renda. Isso é fundamental. Se você pegar outros veículos de investimento, faz de conta que eu estou num fundo de ações e agora eu quero ir para um fundo de renda fixa. Se você estivesse fazendo isso no mundo de fundos, você ia resgatar seu fundo de ações, pagar imposto de renda, e aí o que sobrou depois do imposto de renda, você vai lá e compra um fundo de renda fixa. Tá? Na Previdência, você não precisa fazer isso. Você portabiliza do seu fundo de ações, o seu fundo de renda fixa, e como esse dinheiro não vai passar na sua conta, ele fica dentro da seguradora, você não precisa recolher imposto de renda. E aí, no final, o que acontece? Você tem um negócio que a gente chama de diferimento fiscal. Você deixou para pagar esse imposto de renda lá na frente. E por que é bom diferir fiscalmente o imposto? Porque antes no meu bolso rendendo do que na mão do governo sem render. Eu vou ter que pagar em algum dia? Vai. Mas é melhor enquanto ele estiver no seu bolso que ele vai rendendo. Né? Não, maravilha. E temos outra pergunta aqui também. Em sua opinião, vale a pena investir em um plano de FOF Superprev ou escolher um gestor de fundo de ações ou multimercado? Só que antes de eu passar a pergunta para o Rodrigo, gente, quando vocês escutarem falar de FOF, tá? É um fundo de fundos, né? O que está acontecendo? Principalmente porque a gente vai até falar desse tema aqui em algum próximo slide, que é um fundo de previdência que ele tem outros fundos de previdência dentro, tá? É uma forma de você diversificar a sua previdência, você tem acesso a muitos gestores que você não teria ou teria dificuldade de entrar com aportes mínimos e te facilita isso, tá? Mas vou passar a palavra aqui para o Rodrigo para responder a tua pergunta, Leandro. Isso. O FOF é fundos de fundos, como você mesmo falou, Samir. E aí, o bacana de um FOF, o que é? Tem um gestor avaliando para você qual que é a melhor alocação nos diferentes gestores, nas diferentes classes de ativo. Então eu coloco todo o meu dinheiro num FOF? Não, é arriscado. Lembra que a gente acabou de falar que é bacana você diversificar entre gestores? Então, colocar uma parte do seu recurso num FOF vai ter uma parte do seu portfólio com um gestor fazendo a gestão para você e a outra você diversifica. Faz muito sentido. E se eu me sentir extremamente confortável em colocar tudo com aquele gestor?
Posso colocar? Pode, não tem problema nenhum, mas, de novo, quanto maior a diversificação, melhor vai ser, sempre. Tá? Maravilha. Eu montei além desse aqui, o que eu fiz, Samir? A gente olha bastante aqui como é que os nossos clientes se comportam, tá? Quais fundos estão captando ou vendendo mais, onde os clientes estão investindo mais. Tá? Eu separei 4 fundos aqui por classe de ativo, tá? Do mais conservador para o mais agressivo, para os diferentes perfis de investidor. E esses são produtos que a gente vê na nossa plataforma que os investidores gostam bastante. Tá? Então, eu coloquei aqui 4. Quais são? O Trend POS, o Claritas, o Giant Steps e o Brasil Capital 100. Tá? Então, do mais conservador para o mais agressivo, o Trend POS é o mais conservador e o Brasil Capital 100 é o mais agressivo. Como é que funciona? Tá? Vou falar um pouquinho de cada um deles, tá, Samir? Aí, se quiser, me interrompe, porque a gente... Não, eu estou olhando as perguntas aqui, já teve. Pô. É bom que esse slide vai responder, porque já teve gente aqui. Poxa, me dá uma dica aí de um fundo de renda fixa, me dá uma dica de um fundo de multimercado, mal ou bem. A gente poderia dizer que esse slide já seria uma dica, né? Boa. Vamos lá. Esse trend pós é o que a gente chamaria de risk-free. O que é o risk-free hoje no Brasil? É o CDI, né? Qual que é o ativo livre de risco considerado hoje no mercado? O investidor brasileiro vai investir e quer pegar o ativo livre de risco. É o CDI. Esse fundo, ele aloca 100% do recurso dele em LFT, tá? Que é a letra financeira do Tesouro, que é atrelada à Selic, né? E a Selic, por sua vez, o CDI deriva da Selic, tá? Então, ele é o fundo mais conservador que a gente tem no portfólio. Ele não tem ativos com oscilação de taxa nominal, que a gente diz que são os pré-fixados, não tem ativos com oscilação de inflação, que são os NTNBs, nota do Tesouro Nacional Série B. Tá? Então, não tem esse tipo de ativo que gera uma volatilidade, gera um risco, uma oscilação de cota. Tá? Tem uma taxa de administração super baixa. Lembra que a gente bateu no martelo da taxa de administração de 1%? Esse produto, a taxa de administração dele é 0,3%. Por quê? Primeiro, porque a complexidade de gestão é super baixa. E segundo, porque a gente sabe que um fundo extremamente conservador tem uma limitação muito grande de gerar retorno. Então, você não pode cobrar uma taxa muito alta porque a alocação vai ficar ineficiente. Então, hoje, para um fundo que cobra 0,3%, a taxa de administração dele representa na Selic, que a gente está rodando em 3%, em 10%. Coisa que outros produtos, quando a gente pega 10 anos atrás, representavam 10%. Então, a gente tentou manter isso aí, tá? Esse custo versus o retorno que ele pode trazer. Ah, Saldanha, mas esse fundo vai me gerar um retorno muito grande no tempo? Não, não vai. Porque eu saí falando desde o começo. Não tem mágica aqui. Não corre risco, não diversifica em outros mercados, o potencial de gerar retorno é muito menor. Ah, então quer dizer que não faz sentido para mim na Previdência no longo prazo? Não é que não faz sentido. Precisa ver qual que é o seu perfil de investidor. Eu não tolero risco algum. Já consolidei meu patrimônio. Todo o recurso que eu tenho hoje acumulado é para usufruto de imediato, para usar numa janela de tempo curta, pode ser uma boa alocação para você. Tá bom? O outro aqui, o Claritas, o próximo, tá na ordem de risco aqui. O Claritas é um fundo multimercado, tá? Que a gente tem aqui, como o próprio nome já diz, é um multimercado. Ele aloca em diversos mercados. Tá? Mas na nossa classificação de risco, a gente ainda entende que ele é um multimercado com risco baixo. Tá? Ainda mais quando eu estou falando de novo para longo prazo. Tá? O risco, que é a volatilidade que a gente mede, ele roda com uma volatilidade próximo de 2%, que é baixo para o horizonte de longo prazo. Tá? Como é que funciona a alocação dele? Ele tem uma alocação, em grande maioria, em renda fixa, tá? Só que ele coloca um pouquinho de pimenta, a gente costuma dizer. Então, ele aloca um pouquinho em ações, aloca um pouquinho em mercados offshore, em ativos com oscilação cambial, em taxas pré-fixadas, em ativos com oscilação atrelada à inflação, que é o NTNB que a gente acabou de dizer, e ele coloca um pouco, para quê? Para ele ir capturando retorno ao longo do tempo, né? Não ficar extremamente conservador, então ele vai capturando retornos de maneira conservadora ao longo do tempo. E aí, uma outra coisa que a gente acha muito bacana desse produto, qual que é? Ele tem uma visão de preservação de patrimônio, de ganho acumulado muito forte. Porque não adianta só você ganhar retorno. Você precisa ter uma visão para proteger retorno também, né? Você precisa juntar essas coisas. Eu ganho tudo, mas eu perco. Continua no mesmo lugar, não saiu do lugar. Então, esse produto ele tem uma visão muito forte de preservação de retorno. Tá?
E aí eu digo isso porque quando a gente lançou esse produto em setembro do ano passado, mais ou menos, a gente gravou um vídeo com o gestor, o Damon, a gente gravou um vídeo com ele e uma das coisas que ele falava, Saldanha, eu vou correr um risco não muito alto ao longo do tempo para preservar retorno, mas eu estou sempre muito atento à preservação de retorno. E quando a gente falava setembro do ano passado, falava, poxa, Damon, mas o mercado está tabu, né? Quando a gente costuma falar que o mercado está tabu, ele está extremamente favorável para comprar risco. Compra risco nisso aí. Ele falou, cara, não, o meu estilo de gestão é esse, eu quero preservar. E aí veio a crise agora em março, abril, que o mercado oscilou bastante, ele segurou muito bem o retorno. Então, uma coisa é quando a gente tem um gestor que depois que o cenário passa, ele fala que faz. Outra coisa é que o gestor que fala antes do cenário acontecer, ele fala, eu vou me preocupar em proteger o retorno, de fato ele acontece. Então, um dos motivos que a gente vê ele captar muito e a gente coloca ele aqui é porque o estilo do gestor é muito bem alinhado com o do investidor e, obviamente, a capacidade dele de gerar retorno é muito boa. Tá? Tem alguma que a gente quer perguntar aqui, Samir, pode seguir? Não, pode seguir. Tem duas perguntas interessantes aqui, mas que é o seguinte. A primeira é a Cris, ela perguntou aqui 3 vezes, então eu vou pegar a pergunta dela aqui, que ela ganhou por estar perguntando aqui algumas vezes. Ela falou o seguinte, eu tenho 58 anos e mais 11 para renda vitalícia. O que devo fazer com a minha péssima previdência privada modelo PGBL com tabela progressiva? Vamos lá. Só um pouco da pergunta para ficar um pouco mais claro, né? Tem 58 anos hoje e mais 11 anos... Imagina que é o seguinte, ela vai ficar mais 11 anos e ela quer saber o que ela deve fazer com a previdência progressiva, provavelmente, pelo que eu estou entendendo. Se ela está dizendo péssima, a gente às vezes não sabe se realmente se é a rentabilidade que está péssima ou se ela às vezes escolheu o modelo errado, porque a gente vê muito, né? As pessoas escolheram uma previdência errada, principalmente em banco comercial, porque você chega lá na agência, o gerente às vezes pede lá para você fazer uma previdência e tal, não vê se foi um PGBL, um VGBL, progressiva, regressiva. Eu vou entrar um pouquinho depois nesse papo, mas se quiser. E uma outra pergunta interessante também, que uma pessoa fez o seguinte, Samir, Rodrigo, por que eu vou aplicar numa previdência de renda fixa? Por que eu vou pagar uma taxa de administração para aplicar numa previdência de renda fixa, né? Então, foram essas duas, eu posso responder a segunda, você responde a primeira aí da Cris. Boa, show de bola. A primeira da Cris, vamos lá. Pelo que eu estou entendendo, vai usar esse dinheiro daqui a 11 anos só. Está com 58, mas vai usar daqui a 11 anos, se for isso. Se for isso, apesar de estar numa progressiva, na Previdência você consegue mudar a sua modalidade tributária da progressiva para regressiva. Só para deixar claro para todo mundo o que é a progressiva e a regressiva. Né? A progressiva é a sua tributação em função da sua renda. Quanto maior a sua renda, maior vai ser o imposto que você vai pagar. E a regressiva é em função do tempo. Quanto maior o tempo que o seu dinheiro estiver investido, menor é o imposto que você vai pagar. Como é que funciona a regressiva? Primeiro, a progressiva, como é que funciona? A tabelinha é igual da tabelinha do imposto de renda do nosso salário. Tá? E da regressiva? Como é que funciona? Você começa pagando 35% de imposto, tá? E a cada 2 anos que passa, você diminui 5%, chegando ao mínimo de 10% depois de 10 anos. Tá? Então, como a Cris falou, hoje eu estou com 58, vou usar esse dinheiro daqui a 11 anos, você pode sair da sua progressiva para a regressiva e veja, esse movimento é o único que pode. Você sai da progressiva para a regressiva, você não pode fazer o inverso. Tá? Então, ir da progressiva para a regressiva você pode. E como você vai usar daqui a 10 anos só esse dinheiro, eventualmente vale a pena. Tá? Porque você vai ter cumprido o prazo de 10 anos e vai estar na alíquota de 10%, que é a mais baixa. E veja, 10% é uma alíquota de imposto mais baixa que diversos investimentos. Os outros investimentos, a alíquota mínima que chega, obviamente tirando os isentos, é 15%. Então, você paga menos imposto ainda. Tá? Saldanha, então eu tenho que pegar e migrar para a regressiva? Não necessariamente. Tá? Se você fizer um resgate mensalmente com valor super baixo, onde você pode se tornar uma pessoa isenta de imposto de renda, a progressiva pode fazer sentido para você. Você vai ter que ponderar os 2 fatores que eu mencionei. Renda, lembra, quanto maior a renda, maior o imposto, e tempo. Quanto maior o tempo, menor o imposto. Então, se você tem tempo para pegar um imposto menor e ter uma renda muito alta, a regressiva certamente vai ser muito boa para você. Tá?
E aí o fato da vitalícia, que a Cris tinha mencionado, a vitalícia é quando você contrata uma renda. Né? O que é a renda? Você juntou o dinheiro, faz de conta que juntou R$ 1 milhão, você pega esse montante, dá para a seguradora e a seguradora assume um compromisso com você de te pagar, por um prazo estabelecido, uma renda mensal. Por isso chama renda. Tá? No caso da Cris, ela falou, eu tenho uma vitalícia. Como o próprio nome já diz, ela vai pagar para o resto da vida da Cris, enquanto ela estiver viva. A Cris faleceu. O que vai acontecer com o dinheiro que tinha lá? Tá? Vai depender, tem vários tipos de renda, mas a maioria das vezes a vitalícia, o que vai acontecer, o saldo que tiver lá vai ficar para a seguradora. Tá? Então, se você tem beneficiário, você tem os seus herdeiros, que você quer que esse dinheiro vá para eles, eventualmente a vitalícia pode ser um problema maior. Imagina, Deus livre, acabei de contratar a renda, atravessei a rua, o caminhão me pegou. Poxa, todo o dinheiro que estava lá não vai para os seus beneficiários, vai ficar para a seguradora. Então, precisa ponderar isso também no momento de contratação da renda. Tá? Quer responder a segunda, Samir? E assim, o que eu vou falar para você que falou da parte da renda fixa? Primeiro é o seguinte, com certeza, eu costumo falar o seguinte, para toda panela tem sua tampa. Esse produto ele serve para alguém. Pode servir para uma pessoa que, de repente, ele está projetando, como eu falei, ele não precisa ter mais rentabilidade, porque ele já chegou no patrimônio que ele deseja, e sem contar que a Previdência não é só um instrumento de rentabilidade. Né? Ele é um instrumento sucessório, tributário. Então, dependendo do estado hoje, eu não vou entrar, porque como a gente está falando para a gente todo o Brasil, tem estado hoje que tem juiz dando que você tem que esse dinheiro tem que entrar em inventário, tem que pagar ITCMD, que é o Imposto sobre Herança, e tem estado que não. Então, por exemplo, dependendo do seu estado, o dinheiro que tiver em previdência, ele vai direto para o beneficiário, em média 30 dias, tá? Se você comparar com o inventário, ganha de goleada. Então, não necessariamente você tem que pensar só na parte de investimento, não só na parte de rentabilidade, tá? Beleza, Rodrigo? Vamos lá para o próximo slide para a gente mostrar. Acho que só um ponto desse, né, Samir? A Previdência não tem come-cotas, né? Então, se você for ficar numa renda fixa de longo prazo, poxa, na Previdência não vai ter come-cotas. No fundo, você tem. Então, eventualmente, pode ser melhor também. Tá? Também, perfeito. Então, falar só desses últimos dois... muito legal Perdão, fala, Rodrigo, pode falar. Não, imagina, pode falar, Samir. É muito interessante isso que o Rodrigo falou, gente, porque, assim, às vezes a gente não consegue ver, não consegue olhar no dia a dia, que a vida é muito corrida, todo mundo trabalha muito e tal, mas o Come Cotas, ele faz uma diferença muito grande, tá? A gente deve falar disso mais para frente. Se você imaginar, se você tiver um fundo de renda fixa, um fundo multimercado, a cada semestre você perde 15% da rentabilidade. Isso não acontece na Previdência, né? Então, se você imaginar que a cada 6 meses você perde 15% do seu patrimônio, você vai imaginar que se você botar o dinheiro no mesmo, claro, tirando várias outras questões que podem acontecer, mas se você botar no mesmo fundo, um fundo de investimento e um fundo de previdência, a mesma quantia no mesmo dia, e depois de 20 anos você sacar com a mesma rentabilidade, você vai ver que esses valores vão abrir uma boca de jacaré. Né? Porque enquanto você começa aqui no momento zero, eles estão rendendo a mesma coisa, mas a cada 6 meses a previdência vai andando mais e o fundo vai caindo porque ele vai perdendo a rentabilidade. Claro, eu vou botar meu dinheiro todo em previdência? Não, é só uma conta simples, porque tem vários mecanismos, vários motivos o porquê alguém botaria seu dinheiro 100% numa previdência de renda fixa, tá? Fala, Rodrigo. Deixa eu só falar desses últimos dois e a gente vai para o próximo, que aí já vai responder uma das perguntas aqui da Super Prévia. Tá? Esses outros dois, vou falar os dois super rápido. O Giant Steps é também um fundo multimercado, igual ao Claritas, mas ele vai correr um pouco mais de risco. Tá? Ele tem uma volatilidade próxima de 4, 5, então precisa ter um pouco mais de estômago o investidor. Tá? Só que ele é um fundo quantitativo. Fundos quantitativos, como é que funciona? Né? São fundos onde você tem um gestor que ele determina premissas de alocação para o modelo que ele cria. Então, ele cria modelos matemáticos baseados nas premissas de alocações dele. Tá? E aí, esses modelos matemáticos, eles por si só atuam no mercado de maneira independente de acordo com a premissa que ele colocou. Então, é uma alocação muito mais dinâmica, ela é muito mais rápida no dia a dia. Tá? E, por definição, por ele olhar vários mercados ao mesmo tempo, ter uma atuação muito mais rápida, esses produtos também ajudam a descorrelacionar o portfólio, ajuda a melhorar de novo aquela história da relação risco-retorno, diversificar. Tá? E o Giant Steps, a gente gosta muito dessa estratégia, porque ela combina duas estratégias da Giant Steps, que é uma das assets que a gente tem parceria aqui. É a Zaratustra e a Sigma. A Zaratustra é uma estratégia que ela pega o mercado em cenários onde você
não tem uma coerência muito grande nos preços, onde você está com uma volatilidade muito alta, onde o investidor está mais irracional. Por exemplo, agora, no cenário de corona. Tá? E a Sigma, por sua vez, é o inverso. Ela consegue capturar retorno em cenários normais, onde o investidor está racional, onde o mercado está mais racional. E o bacana dessa combinação, qual que é? Previdência para longo prazo. Você vai passar por essa crise, outras virão. Você tem uma estratégia que, ao longo do prazo, captura retorno e, nesses momentos pontuais, ela consegue preservar ou capturar retorno, para longo prazo é muito bom. Ah, então eu coloco todo o meu dinheiro nela? Não, de novo, diversificação. Você coloca um pedaço, um percentual do seu patrimônio nela de acordo com o seu perfil de investidor. Tá? E, por último, o Brasil Capital. Tá? O Brasil Capital é um fundo 100% ações. E aqui, o legal do Brasil Capital 100% ações, ele já deixa uma marca muito forte de como o mercado mudou. Antigamente, você só podia ter fundos em ações com até 49% em ações. Hoje, se você for um proponente qualificado, que é a mesma coisa que o investidor qualificado para o mundo de previdência, você pode ter alocação num fundo previdenciário onde aquele fundo aloca até 100% em ações. De novo, para longo prazo, ações é muito bom. Então, é o perfil de alocação muito alinhado com o perfil de investidor, com o horizonte do investidor. O Brasil Capital é uma casa extremamente sênior, os gestores têm um histórico muito bom, eles têm uma diligência, uma curadoria muito forte na hora de escolher os papéis que eles vão alocar, e eles têm essa visão de longo prazo. Ele não compra um papel para colocar no fundo para ficar 2 meses, 3 meses. Eles têm visão de longo prazo. Eles ficam 1, 2, 3 anos com papel na carteira. Por quê? Porque ele tem essa visão de longo prazo. Tá? Então, é uma estratégia que a gente gosta bastante no nosso portfólio e os clientes também têm procurado bastante. Tá? Vamos falar do próximo? Vamos. Vamos embora. Eu montei um slide aqui. Quem estiver assistindo não no celular, no computador, na TV, ou em qualquer outra plataforma, é só apontar a câmera do celular aqui para esse QR Code que está aqui na tela, que você vai cair na landing page que a gente montou para explicar essa estratégia e vai entrar com mais detalhe. Mas, dando uma pincelada aqui, essa Super Prev que a gente estava falando antes, que é um FOF, o fundo de fundos. Por que essa estratégia é muito bacana? Primeiro, você tem um gestor olhando para os diversos gestores do mercado, tá, para ver qual que é um bom gestor para você alocar. E essa estratégia é uma parceria, uma combinação de duas partes. Tá? Tem a Speed, que é a casa de recomendação da Luciana Seabra, e o que ela faz? Ela monta uma carteira de acordo com o que ela acha que é uma boa alocação para a previdência de longo prazo. E aí, por sua vez, a XP Asset, tá, de maneira completamente independente, opta por seguir essa recomendação. Tá? Então, são partes independentes, e eu gosto de deixar claro que são partes independentes porque não existe um conflito de interesse. A Luciana recomenda o que ela acha que é ideal para o investidor de previdência e a Asset segue essa recomendação se ela quiser ou não, mas obviamente ela segue porque ela acredita no call da Luciana. Tá bom? Outra coisa que é muito bacana desse produto, além de você ter uma pessoa olhando o mercado inteiro, a Luciana olhando o mercado inteiro, vendo qual que é o melhor perfil de alocação, tem algumas estratégias dentro desse portfólio que não são tão fáceis de ser acessadas no mercado. Por exemplo, Bogari, Felt, Atmos, Núcleo, são casas, são assets, gestoras de ação extremamente renomadas no mercado, com histórico super consistente, com difícil acesso, eventualmente você precisa ter um patrimônio muito grande para acessar, ou conseguir capturar uma janela de abertura dessas estratégias para você alocar. Então, é muito bom porque você consegue pegar algumas casas que não são fáceis de alocar, e ainda mais quando a gente fala no mercado previdenciário. Então, isso é muito bom. Tá? E outra coisa que a gente gosta bastante desse produto, qual que é? O ticket dele é baixo. O ticket é o valor que você precisa entrar. É R$5.000 para você entrar. Tá? Então, você com R$5.000, você aloca nesse produto e aloca em diversos gestores que, eventualmente, você precisaria ter um PL bem maior para conseguir alocar. Tá bom? Acho que vale a pena dar uma olhada na landing page, depois que a gente terminar aqui a live. Dá uma olhada, olha a carteira que a Luciana montou, olha quais os gestores a gente aloca hoje, quais a gente vai querer alocar, qual a ponderação. Vale a pena, tá? Um E é produto legal, muito gente, que amanhã, hoje a gente não vai conseguir, mas amanhã eu vou mandar o material dessa Super Prev para todos vocês, tá? Todo mundo que se cadastrou na live de hoje, se alguém por acaso está na live aqui sem se cadastrar, não deixa de mandar, pode me pedir lá no Instagram também, ou entrar no Samir, SAMY, _Castro. Qualquer coisa que a gente manda o material, a gente vai mandar um material super bacana, super Prev, para todo mundo que assistiu essa live. Até respondendo, Rodrigo, teve uma pergunta aqui de alguém
falando, mas você conhece alguma previdência que consegue alocar em ativos no exterior? Essa Superprev, ela diversifica a carteira, ela tem investimentos globais também, então depois a gente não dá para entrar aqui em tudo, né? Porque senão a gente ultrapassa aí nosso momento de 1 hora, mas é uma previdência que ela está bem diversificada e ela consegue entrar em quase todos os mercados, tá? Eu mando para todos depois um material sobre a Superprev amanhã. Boa. Ô, Samir, eu queria mostrar um exercício que a gente fez com aquela história da portabilidade. Você acha que dá tempo? Dá, com certeza. Dá sim. Vambora. Vamos lá. O que eu fiz aqui? Eu fiz um exercício para mostrar a importância e a grande vantagem da portabilidade. Tá? Então, como é que é a simulação aqui? É uma pessoa que investiu durante 20 anos, tá? Ela colocou 100 mil reais 20 anos atrás, e ao longo desses 20 anos, ela realocou, ou seja, mudou de um investimento A para o investimento B 10 vezes. Se a gente for ver em 20 anos, é pouco. É quase que você fazer isso uma vez a cada 2 anos. É pouco. Tá? O investidor costuma investir, diversificar mais, realocar mais. Tá? E aí, qual que é o exemplo? Tá? Eu peguei 2 carteiras que rendem igual, coloquei aqui, a taxa de simulação é 6,5%. É bem mais alta do que a da Selic, mas eu coloquei essa taxa de propósito para deixar claro que ficar dependendo da Selic vai comprometer muito o seu patrimônio, tá? A possibilidade de gerar retorno. Tá? Então, o que eu fiz? Um fundo de investimento, eu fui lá e realoquei esse fundo de investimento 10 vezes. Então, toda vez que eu realoquei, o que eu fiz? Resgatei, paguei imposto, o que sobrou, fui lá e comprei outro fundo. Fiz isso 10 vezes, tá? Ao longo de 20 anos. Na Previdência, eu fiz a mesma coisa. A cada 2 anos, eu não resgatava, mas eu simplesmente realocava. Tá? E aí, olha a diferença que deu de saldo. As 2 carteiras no final renderam ao ano 6,5%. Tá? Uma comparação, uma simulação simples. Imagina que as 2 carteiras renderam 6,5% ao ano ao longo desses 20 anos. Tá? A da Previdência, simplesmente para você não precisar resgatar, recolher imposto, reinvestir, ela ficou com saldo com 19 mil reais a mais do que fundo. E veja, eu tributei o VGBL em 15% na regressiva, né? E fundos 15% também. Então, eu quis excluir a variável tributação. Eu só coloquei a variável realocação. Então, a Previdência ficou com saldo de 19 mil reais maior. Tá? Aí, eu fiz uma outra visão. Eu coloquei agora a Previdência tributando 10%, né? Porque a regressiva do VGBL tributa 10%. Então, você, obviamente, como você tributou menos, o que você ganhou ficou muito maior. Então, nesse exemplo super simples que eu montei aqui, o fato de você ter feito a sua carteira de longo prazo na Previdência, ter realocado dentro do veículo previdenciário, ele te deu um saldo, numa conta aqui de cabeça, tá? Aproximadamente 10% maior. Você economizou 10% de imposto ao longo da sua vida inteira. E veja, esses valores estão líquidos de imposto de renda. Então, você fazer o seu planejamento de longo prazo dentro da Previdência faz muito sentido por conta das vantagens tributárias que ela tem. E hoje em dia, o mercado mostrei 50 gestores, 110 estratégias no portfólio. Você tem muita estratégia e várias estratégias têm uma similaridade muito grande do veículo previdenciário versus o veículo de fundos, que a gente costuma chamar de 555, porque é a norma que rege o mercado de fundos. Mas o veículo previdenciário e de fundos, você tem estratégias que são muito parecidas. Se você conseguir utilizar esse benefício da portabilidade, você maximiza ainda mais o seu retorno. Então, acho que é legal que a gente contou uma história, né, Samir? Poxa, eu vou comprar ativos que me geram mais retorno, eu vou diversificar entre ativos para melhorar minha relação risco-retorno, diversifiquei entre gestores para melhorar mais ainda essa minha relação risco-retorno e, por final, o que eu fiz? Eu otimizei tributariamente. Então, a cadeia inteira que você fez de alocação, você otimizou em todos os aspectos que você podia fazer. E aí, obviamente, você está numa plataforma onde você tem diversas estratégias, diversos gestores, facilita isso. A chance de você conseguir isso é muito maior. Pô, maravilha, excelente, Rodrigo, maravilha. Temos aqui 2 perguntas bem bacanas. Podemos fazer um aporte na Superprev ou temos que fazer um aporte inicial e outros mensais? Não, Mário, você pode fazer ou um ou outro, tá? Não necessariamente. Ou você pode fazer uma portabilidade ou um aporte de 5 mil reais para iniciar no mínimo, né? Me corrija se eu estiver errado, Rodrigo. Ou você pode começar fazendo 500 reais por mês, que também serve. Mas volta para todo mundo que você está se planejando alguma coisa para aposentadoria, com certeza não tenho dúvida que na maioria das pessoas é importante você fazer os dois. Porque se você fez um aporte ali, você tem que ter uma regra de poupar dinheiro todo mês, com certeza, para você chegar no seu objetivo. Acontece muito,
muita gente fala o seguinte, chega no final da vida sem um patrimônio relevante. E você vai deixando de ver que ao longo do caminho você deixou de fazer aportes, né? Então é bem importante isso, que você tenha ali uma regra, que você coloque o teu objetivo, que você vai seguindo aquilo dali, porque com certeza você vai conseguir se aposentar financeiramente independente. Tá certo, Rodrigo? Ou 5 mil ou 500 reais por mês, certo? Esse é um detalhe importante. Você começa com 5 mil. Se você quiser começar com 5 mil e fazer todo mês 500 reais, você pode. Ou você pode começar com 5 mil e não fazer todo mês 500 reais. Não existe a obrigatoriedade dos 500 reais. Mas precisa começar com 5 mil, tá, pessoal? Ah, tá. Não pode começar só com 500 reais, não. Não, não. Tá. Tá. Então, Mas pode ser corrigir... como você falou, ou aporte ou portaria. Tem uma outra previdência. Quero migrar 5 mil para Superprev e começar? Pode. Ah, não, quero pegar dinheiro que está na conta, caixa, e colocar 5 mil para começar? Pode? Pode também. Só não dá para começar com menos do que 5 mil, tá? Perfeito, maravilha. Deixa eu ver uma outra. O Alexandre, tem histórico da Superprev? Não, porque Não. a gente lançou esse produto, começou há um mês, tá, Samir? E pela norma a gente não pode divulgar a rentabilidade com menos de 6 Alexandre, meses. você só pode divulgar a rentabilidade depois de 6 meses, tá? Então, e a Rafaela perguntou, a Superprev seria uma estratégia diversificada, visto que é um único gestor ou são vários? Não, Rafaela. Dentro da Superprev, você tem ali mais ou menos uns 25 fundos diferentes, salvo engano. Por aí mais ou menos, né, Rodrigo? Por aí. É algo nessa ordem de grandeza. São 25 estratégias diferentes. Então, você não está concentrando em um único gestor, não. É apenas a seguradora da XP que está fazendo essa organização da carteira da Luciano Seabra, que é uma especialista em fundos hoje do Brasil, tá? É isso aí. Eu vou abrir aqui mais para 2 perguntas. Tem mais algum slide, Rodrigo, para a gente apresentar? Tenho. Eu acho que esse último slide aqui, Samir, é mais para deixar claro, ainda mais nesse cenário de taxa de juros super baixa, tá? A diferença é que faz 1% ao ano. Tá? Então, é super simples isso aqui. Investiu lá atrás, 25 anos atrás, 100 mil reais, aí eu peguei uma carteira que rendeu 6% e uma carteira que rendeu 5%. Olha a diferença de retorno que você tem em 25 anos por conta de 1%. 1% é muita coisa, tá? No tempo. Então, aqui a ideia é só reforçar essa necessidade de você conseguir maximizar o seu retorno de acordo com o seu perfil de investidor, alocando em diversas classes de ativos, diversos gestores, sempre respeitando o que não te dá gastrite. Tá? Maravilha, excelente. E antes de eu abrir aqui para as últimas 2 perguntas, eu queria dar um ponto importante. Estou vendo muita gente perguntar aqui se a live vai ficar gravada. Vai sim. Depois ela vai estar lá no Instagram, no YouTube da InvestSmart, que é um dos maiores escritórios da XP Investimentos. E também, caso alguém depois queira fazer alguma pergunta, pode fazer a pergunta lá no Instagram, no Facebook também da empresa, que a gente coloca um especialista para ajudar na resposta, tá bom? Deixa eu ver aqui mais umas 2 perguntas interessantes. Deixa eu ver. Dessa carteira da Previdência desenhada, qual seria o percentual de patrimônio da Giant Steps? Não tem. Você tem isso dentro da Superprevidência? Não, então, acho que eu não sei se ele está perguntando o quanto que seria bacana colocar no Giant Steps ou se o Giant Steps está dentro da Superprev. Cláudio, se puder repetir a pergunta, enquanto vou passando para outra aqui, fala. Tá bom. Pode falar, Rodrigo. Não, tá bom, é melhor repetir, boa. Beleza, deixa eu ver aqui se tem mais alguma. Alguém que está assistindo a gente pelo YouTube. Para quem estava em um fundo de previdência agressivo e sofreu agora com a crise, deve manter até recuperar para não realizar o prejuízo? Qual a opinião de vocês? Boa. Posso responder? Pode, fica à vontade. Boa, vamos embora. Nesse tempo agora de crise de mercado, de pandemia, quarentena, coronavírus, toda essa oscilação, a gente está querendo... A gente tem um recado muito, muito claro para os clientes, tá? Dividido em 2 partes. A primeira é tranquilizar. Precisa manter a calma, tá? Porque, de novo, previdência é para longo prazo. Não adianta, por conta de um cenário de 2, 3 meses de alta volatilidade, você tomar uma atitude precipitada, realocar de maneira precipitada. Então, tenha calma, não perca o seu horizonte de longo prazo, tá? Veja se a alocação ainda condiz com o seu perfil, tá? Com os seus objetivos. E o segundo, qual que é? Capturar a oportunidade. Tá? Nesse mercado agora, tem muito ativo rodando com um desconto muito alto. Tá? Os fundos de ações estão com as cotas, sofreram rentabilidade? Sofreram. As cotas deles caíram porque os ativos compostos por aqueles fundos caíram também. Isso é ruim, Saldanha?
Cara, se o seu horizonte é de longo prazo, vamos olhar um pouco antes da crise do corona, né? A Bolsa estava batendo 120 mil pontos e no low, né, na parte mais baixa da crise, a Bolsa chegou a bater 63, 64, até um negócio que a gente estava falando antes de começar aqui a live, né, Samir? Uhum. Poxa, você acha que é muito? Você acha que por conta de todo esse cenário, a Bolsa, ou seja, os ativos, as empresas que estão lá compostas no índice, no Ibovespa, valem metade do preço dentro de um mês por conta de um evento? Sofreram um desconto? Sofreram, mas metade é muito agressivo. Então, a gente entende que existe oportunidade nesse mercado para você comprar ativos com desconto muito alto ou com o valor que estão muito abaixo do valor real daqueles ativos. Nos mercados de crédito, mercados de ações, nas diferentes classes de ativo. Então, tranquilidade, não faça nada precipitado, tá? E mantenha o horizonte de longo prazo e não perca a oportunidade. Então, se é para realocar, resgata, compra outro, resgata não, né? Portabiliza para outro investimento. Você vai ter que ver muito, se você está se sentindo muito mal com esse investimento, e 2, você saiu de um fundo ativo, de um fundo com uma gestão mais ativa, mais arriscada, porque ele caiu muito. E se você vai para um fundo mais conservador, naturalmente a capacidade de recuperar esse dinheiro que você perdeu vai ficar comprometida. Então, precisa colocar tudo na mesa, na balança, porque senão a escolha vai custar cara no tempo. Maravilha. Gente, queria agradecer a todo mundo, principalmente ao Rodrigo por ter cedido seu tempo aqui, o Head Comercial de Previdência na XP, para bater um papo com a gente, tirar essas eventuais dúvidas da turma. Não se preocupe, amanhã a gente vai mandar esse material da Superprev para todo mundo. Qualquer eventual dúvida é só responder o e-mail que a gente tira. Queria agradecer a todo mundo por investir um pouquinho do seu tempo de conhecimento numa quinta-feira à noite para conhecer um pouquinho mais e daqui para frente, cada vez mais você dá uma importância um pouquinho mais no seu patrimônio, tá bom? Muito obrigado e tenham todos um excelente término de semana e um bom final de semana. Obrigado, Samir. Obrigado a todo mundo pela atenção e pelo convite. Valeu, Rodrigo. Grande abraço. Até mais. Tchau, tchau.